Oi, pessoal, tudo bem? Como eu estava falando anteriormente ali no grupo do WhatsApp, eu estava dando uma olhada ali nas mensagens que estava todo mundo falando sobre Feliz Natal, sobre o Ano Novo. Nós estamos numa época de festas, de encerramento de ciclos, né? E eu, sinceramente, assim, eu não queria apenas desejar para vocês um Feliz Natal, um bom 2025, mas sim trazer um pouco mais de significado para esse ano de 2025, porque ele, para nós especialmente, não digo para a nossa turma, mas para as pessoas da nossa idade, 2025 vai ser um ano extremamente importante, porque ele é um ano de tomada de decisão. E eu decidi fazer essa pequena apresentação, esse pequeno vídeo aqui, para explicar pela astrologia por que 2025 vai ser tão importante para a coletividade, para o mundo como um todo, mas principalmente, focado principalmente, por que esse 2025 para nós, para nossa turma, ele é tão importante, tá? Então, 2025 vai ser um tempo de tomada de decisão. E tomada de decisão importante. E o que é exatamente esse período? É o período em que nós estamos completando 58, 59 anos. É um período importante na astrologia em função desse planetinha aqui, que é o Saturno, né? Esse que está circulado em vermelho. O Saturno, ele tem um ciclo. E esse ciclo de Saturno, ele é um ciclo de aproximadamente 29 anos, tá? E eu sempre falo ali para os meus alunos de astrologia que o Saturno, ele é como se fosse o lobo mau da história dos três porquinhos, né? O Saturno vem cobrar de nós as decisões e tudo aquilo que a gente deixou ou realmente fez ao longo de determinados períodos. Então é como se ele passasse em determinadas casas astrológicas e essas casas astrológicas que contêm um assunto específico da nossa vida, casamento, carreira, saúde, família, nós fizemos ou não fizemos a lição de casa, né? Então o Saturno, quando passa por ali, ele é como o lobo mau da história dos três porquinhos, que assopra e vai verificar se essa nossa casa está bem estruturada, se ela é de palha, se ela é de pau, ou se ela efetivamente é uma construção sólida. Saturno lida com estruturação, com planejamento, e por isso que o Saturno é um dos ciclos mais importantes da astrologia. Então sempre que o Saturno está trabalhando no nosso mapa astrológico, ele vai trabalhar essa questão da estruturação, da organização, das responsabilidades, dos critérios. Né? O Saturno são os limites. Saturno é o deus do tempo, é Cronos. Então ele, através do tempo, lida com esta maturação ou esta maturidade. Né? Então ele traz essa questão dos tempos de limitação, de restrição, quais são os nossos medos, quais são os períodos em que nós precisamos finalizar determinadas coisas ou até só eliminar determinadas coisas da nossa vida. Coisas que estão agindo como âncoras, como peso morto, que já não serve mais para nada e que a gente fica carregando e simplesmente atrasando a nossa vida. Então o Saturno, ele é muitas vezes aquele planeta que as pessoas têm medo, porque ele é um planeta de cobrança. Mas ele também é um planeta que concede muitas recompensas quando a gente faz a lição de casa. Tá? E ele traz sempre uma chance de recomeçar. Bom, então ele é um trânsito, como eu falei, muito produtivo. E ele é um trânsito que, quando ele é acionado, e à medida que nós vamos acionando ele é um trânsito que faz os amadurecimentos. Tá? Então, ele faz essa tomada de consciência daquilo que nós podemos ser, de quem nós somos. Ele é um estruturador, efetivamente, da nossa vida.
E esse ciclo de Saturno, ele tem aproximadamente 29 anos de ciclo, né? Aqueles que estiverem agora fazendo, né, 58 anos e meio, 59 anos e meio, então exatamente nesse ciclo, tá? E ao longo da nossa vida a gente vai passar por 3 desses ciclos de Saturno completos, provavelmente. Um que vai do 0 aos 29, um que nós estamos passando agora, que foi dos 29 aos 58, e o terceiro ciclo, que é o que nós estamos iniciando agora, que vai dos 58 aos 87 anos. Depois dos 87, claro, tem um quarto ciclo. As pessoas muitas vezes entram nesse quarto ciclo, não tem problema nenhum nisso, né? Pelo contrário, mas provavelmente elas não vão chegar ao final desse quarto ciclo com vida, tá? Bom, mas só para entender um pouco como é que funciona, onde o Saturno está no nosso mapa de nascimento, esta posição é que vai nos mostrar sobre o que é que vai ser a nossa luta na nossa vida. Quais são os períodos e os momentos, né? Quais são os assuntos que nós teremos mais esforço para trabalhar ao longo da nossa vida. Então esse primeiro ciclo, é o ciclo onde a gente aprende a lidar, né, com os colegas de infância, aprende a namorar, aprende a sair de casa, né, a começar a vida de uma maneira estruturada. É o ciclo da maioridade civil, né? É o ciclo onde a gente começa efetivamente a viver sozinho e de uma forma mais independente. O segundo ciclo das nossas vidas, ele aconteceu entre os 29 e os 58 anos. E dentro desse ciclo, nós construímos tudo aquilo que nós somos hoje, tá? Então, ali, nesse período, é que nós vamos definir a nossa carreira, a nossa profissão, as nossas relações afetivas, a nossa família, o nosso patrimônio, a nossa reputação, né? Qual é o respeito que a gente adquiriu perante a nossa sociedade, perante a minha vizinhança, perante os meus colegas, perante a minha família, enfim, toda essa reputação foi construída ao longo desses últimos 29 anos. E agora a gente está exatamente nesse limiar do início desse terceiro ciclo, que vai até os 87 anos. Eu queria falar mais precisamente dos 58 anos, ou dos 58 aos 59 anos, que é exatamente o ano de 2025. Porque esse é um ano importante para nós, muito importante para nós, mais importante do que para outras pessoas, porque é um ano de tomada de decisão. É um ano que eu falo para as pessoas que têm consulta comigo e tal, é um ano de tomada de decisão estratégica. E aí nós precisamos avaliar os cenários, a gente precisa avaliar quais são as estratégias que a gente vai tomar para que essa decisão seja feita de uma forma bem adequada. Então aqui nós vamos fazer uma nova avaliação interna de quem nós somos, né? Como é que estão as nossas competências, o que é que a gente ainda precisa desenvolver, quais são as oportunidades de crescimento, né? Então é uma reflexão sobre o envelhecimento, e sobre esta nossa necessidade também de fazer essa transição, de fazer esta evolução de uma maneira saudável e ainda produtiva. Não é a aposentadoria que vai nos dizer, não, agora nós vamos colocar o pijama e vamos para casa e não temos mais o que fazer. Pelo contrário, esse é um momento em que nós temos que tomar decisões para que as coisas ainda possam ser colhidas no futuro. Nós temos ainda muito tempo pela frente. Então a gente não pode desperdiçar esse tempo de uma maneira efêmera, de uma maneira superficial, efetivamente. Então, o que é que a gente pode esperar
a partir desses 58, 59 anos? A gente pode, né? A gente já está percebendo isso. Que esse é um momento de fazer uma reavaliação da nossa vida. E entender efetivamente o que é que importa. Às vezes aquele trabalho que a gente teve durante toda a vida, aquilo não é mais importante. Relações que a gente teve durante a nossa vida que foram importantes naquele momento, mas que agora precisam ter um outro rumo. Então tem várias coisas que nós precisamos fazer uma nova avaliação e entender o que é importante e o que precisa ser, digamos assim, eliminado da nossa vida, para que a gente não fique carregando, como eu falei, aqueles pesos mortos, né? Então agora, 2025 é um ano de escolhas pessoais, é um ano de definir quais são os nossos planos para o futuro. Porque esses planos de futuro de agora, eles vão ter uma colheita lá nos 70 anos. Aquilo que você plantou agora são os benefícios que você vai poder colher lá por volta dos 70 anos. Então é uma situação interessante, porque além de tomar uma decisão, a gente também está, de certa forma, entendendo que a gente está envelhecendo, que a gente daqui a pouco pode efetivamente morrer. Então nós começamos a encarar a morte também de uma maneira diferente, né? Nós começamos a nos preocupar como é que nós vamos viver até lá. Como é que vai ser a nossa aposentadoria? Nós estaremos com medo? Não, né? As pessoas, às vezes, que a gente gosta, que a gente conhece, estão morrendo. E como é que vai ser esta minha transição? Como é que vai ser esse meu futuro até lá? Agora, esse também é um momento em que a gente começa a perceber e avaliar as coisas com mais profundidade espiritual e emocional. E algumas dicas, então, que eu queria dar para vocês sobre 2025, como é que a gente pode utilizar esse período de tomada de decisão de uma maneira efetiva, eficiente, prática, né? Seria meditar um pouco sobre o passado e também sobre o futuro, né? Meditar sobre aquilo que a gente fez até agora, sobre as nossas conquistas, sobre as nossas também derrotas muitas vezes, né? E pensar um pouco como é que isso pode ser para o futuro, quais são as lições que eu aprendi para o futuro, né? Ajustar o meu estilo de vida à minha idade, né? Às vezes a gente na cabeça ainda é muito jovem, mas às vezes o corpo já não começa a ajudar tanto, né? Então nós precisamos ajustar o nosso estilo de vida. Nós precisamos ajustar esse estilo de vida com relação à carreira, com relação às relações, com relação às novas necessidades e aos novos valores que eu quero ter. Então isso é importante a gente ser mais flexível, né? Mais aberto a novas ideias, não ficar tão, né, focado em determinadas situações e aprender a relevar determinadas coisas. Mas também é um período importante para a gente fazer planos concretos, né? Principalmente com relação às questões financeiras e de saúde. Como é que vai ser essa nossa velhice? Vai ser uma velhice saudável? Vai ser uma velhice em que eu economicamente vou conseguir suportar, né, com conforto, com comodidade, com uma qualidade de vida adequada? Então tudo isso, se eu não fiz esses planos até agora, esse é o momento em que eu preciso efetivamente parar para pensar sobre isso, né? E por último refletir, né? Qual é o legado que eu vou deixar, né? Como é que eu vou transmitir este conhecimento, essa minha experiência às outras pessoas, né? Isso são coisas que 2025 vão nos trazer né, cobranças, né? Vão nos trazer
uma importância muito grande da gente pensar sobre essas questões. Então eu queria, né, assim, desejar, né, de coração, assim, né, um feliz ano novo, né, e feliz boas decisões para 2025, né, que a gente possa efetivamente ao longo do próximo ano se reencontrar novamente, discutir, né, determinadas questões, né, trocar ideias e muitas vezes ajudar os outros também, né, a que a gente possa fazer as escolhas certas, né? Mas principalmente celebrar a amizade e celebrar a vida, porque eu acho que isso é muito importante, tá bom? Desejo a vocês, então, tudo de bom aí em 2025. Desculpe se eu fui muito longo aqui, se eu fui muito prolixo, mas eu fiz isso aqui realmente de coração aqui para todos vocês, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.